Olá, bem-vindos! Muita gente conhece Santo Antônio de Pádua, né? O santo que ajuda a achar coisas perdidas, o santo casamenteiro. Mas olha, por trás dessa imagem popular tem uma história de transformação que é, uau, radical. É uma história cheia de drama, de uma inteligência absurda e de uma coragem que mudou não só a vida dele, mas o rumo da igreja. Então vamos juntos mergulhar nessa história. E aqui a gente já começa com o verdadeiro quebra-cabeça. Ele é o Santo de Pádua, na Itália, certo? Mas ele nasceu em Portugal e é um dos santos mais amados por lá. E o nome de batismo dele não era Antônio, era Fernando. Essa troca de nome, essa troca de identidade é o coração da jornada incrível dele, de um nobre super estudado para um frade mendicante. Para entender o Antônio, que o mundo inteiro conhece, a gente precisa primeiro conhecer o jovem Fernando. Então vamos voltar lá para Lisboa, século XII, o começo de tudo. O Fernando nasceu, como se diz, em berço de ouro. A família dele era da nobreza, daquela que ajudava a governar o reino de Portugal, que era bem recente na época. Ele cresceu ali, do lado da sede de Lisboa, numa cidade que era uma fronteira vibrante entre o mundo cristão e o islâmico. O caminho dele já estava traçado, ou uma posição de poder na igreja, ou uma carreira militar. Só que o Fernando tinha outros planos. E com uns 15 anos, ele toma uma decisão que deve ter sido um choque para a família. Ele vira as costas para toda a riqueza e para o status. Ele escolhe a vida religiosa, mas não buscando poder, ele queria conhecimento, queria contemplação. E para isso, ele se muda para Coimbra, que era na época o grande centro do saber em Portugal. E que década! Foram quase 10 anos mergulhados nos livros. O mais fascinante de ver aqui é como essa base intelectual absurda moldou absolutamente tudo o que ele faria depois. Ele não só leu a Bíblia, ele a memorizou a ponto de ser chamado de Arca do Testamento. O conhecimento de direito canônico ele usou na prática, para lutar por justiça social. O estudo da natureza virou a fonte das metáforas riquíssimas dos sermões dele. Ele se tornou um dos homens mais cultos do seu tempo. Simples assim. A vida do Fernando era, digamos, segura. Acadêmica, protegida ali pelos muros do mosteiro, mas um evento brutal vindo da África estava prestes a explodir essa tranquilidade e mudar o jogo para sempre. E para a gente ter uma ideia do tamanho da virada, dá uma olhada na comparação desses dois mundos. O Fernando vivia uma vida de estudo, de prestígio, de estabilidade. O que ele estava prestes a encontrar era o extremo oposto. A pobreza radical, a missão no meio do povo, o sacrifício total dos seguidores de um movimento novo, liderado por um tal de Francisco de Assis. E aqui está o momento da ruptura. A chegada desses corpos foi um verdadeiro soco no estômago daquela comunidade. O Fernando viu na sua frente o contraste brutal entre a vida confortável dele, de estudos, e a fé radical daqueles homens, que deram a vida, literalmente, pelo que acreditavam. O mundo dos livros bateu de frente com o mundo do sangue. Aquele evento foi o fim do Fernando. Naquele momento, o erudito morreu. Ele larga a segurança dos agostinianos para se juntar aos franciscanos, que era uma ordem nova, meio doida, radical. Ele troca o nome para Antônio, em homenagem ao santo da capelinha onde os frades viviam. E o ponto crucial é este. Ele não fez isso para pregar, para ensinar. Ele fez isso para morrer. A única condição dele para entrar na ordem foi ser enviado ao Marrocos para buscar o martírio. Mas o destino, ou a providência, como se queira chamar, tinha outros planos. Aquele caminho que o Antônio buscou com tanta vontade, o do martírio, foi negado a ele. O que ele encontrou, na verdade, foi fracasso, doença e o mais completo anonimato. A jornada dele como missionário começa com um fracasso retumbante. Ele mal chega no Marrocos e fica tão doente que precisa voltar. No caminho de volta, uma tempestade joga o barco dele na Itália. Ele nunca mais viria a Portugal. E ele acaba num eremitério isolado, vivendo numa gruta, lavando pratos, escondendo de todo mundo a sua cultura vastíssima. O intelectual brilhante foi reduzido ao silêncio e às tarefas mais humildes. Então, o acaso. Durante uma ordenação em Forli, o pregador simplesmente não aparece. Imagina a cena. O superior, sem ter mais ninguém, pede para Antônio, aquele frade estrangeiro, quietão, para dizer umas palavrinhas. E o que acontece em seguida é coisa de filme. O frade silencioso abre a boca e o que sai é uma erupção de sabedoria, de teologia, de paixão que deixa todo mundo paralisado. Naquele exato momento, o segredo acabou. A voz de Antônio foi descoberta. A partir daquele sermão em Forli, a vida de Antônio explode. É uma mudança de 180 graus. Ele é arrancado do isolamento e jogado nas estradas da Itália e da França com uma missão: pregar.
E a reputação dele cresce numa velocidade impressionante. Ele fica conhecido como Martelo dos Hereges, porque ele combatia as heresias da época não com violência, mas com uma lógica e um conhecimento da Bíblia que eram simplesmente imbatíveis. Ao mesmo tempo, ele era o grande defensor dos pobres e, olha que interessante, o primeiro professor de teologia de toda a ordem franciscana. E essa carta aqui é histórica. O próprio São Francisco de Assis tinha um certo receio de que o estudo pudesse levar ao orgulho e apagar a fé. Mas no Antônio, ele viu a combinação perfeita. Um intelectual genial com a humildade de um verdadeiro frade. Com essa bênção, Antônio basicamente cria a escola teológica franciscana, resolvendo uma tensão que existia bem no começo da ordem. Claro, as histórias sobre os milagres dele começaram a se espalhar, e essa da mula é fantástica porque ilustra o método dele. Diz a lenda que, para provar a um herege que Cristo estava na Eucaristia, Antônio colocou uma mula faminta diante de um monte de aveia e da hóstia consagrada. O animal ignorou a comida e se ajoelhou. Era uma teologia em forma de espetáculo, mostrando que até a criação reconhecia o sagrado. Nos seus últimos anos de vida, Antônio se estabelece em Pádua, no norte da Itália. E é lá que o legado dele como reformador social e como o santo do povo se consolida de vez. Isso aqui é fascinante. O Antônio não era um místico que vivia isolado. Ele usou a sua enorme popularidade para lutar por justiça social na prática. Ele denunciava publicamente os agiotas que exploravam os mais pobres e conseguiu convencer o governo de Pádua a passar uma lei que impedia que as pessoas fossem presas por dívidas. Pensa bem, uma das primeiras leis de proteção ao devedor da história. Antônio morreu muito jovem, em 1231, com cerca de 36 anos, completamente esgotado pela vida que levou. E aí acontece algo espantoso. Ele foi declarado santo em menos de um ano. Foi a canonização mais rápida da história. A fama de santidade dele e a quantidade de milagres atribuídos a ele eram tão grandes que o Papa, que o conhecia pessoalmente, não teve dúvidas. E essa história é incrível. 32 anos depois da morte dele, quando abriram o túmulo, o corpo era só pó, mas a língua estava perfeitamente conservada, intacta. Para a igreja, aquilo foi um sinal divino, o selo na maior ferramenta dele, a palavra. Aquela língua que combateu heresias e que confortou tanta gente virou sua relíquia mais famosa. Mas a história do Antônio não para por aí. Para a gente entender o alcance inacreditável dele, especialmente aqui no Brasil, a gente precisa entender esse conceito, o sincretismo, que é basicamente a forma como diferentes crenças, diferentes culturas se encontram e se misturam. Aqui no Brasil, a figura do Antônio foi abraçada e reinterpretada de formas surpreendentes. Nas religiões de matriz africana, por exemplo, ele foi associado a Exu, o orixá da comunicação que abre os caminhos por essa sua fama de resolver problemas. E também foi ligado a Ogum, o orixá guerreiro, por causa daquela sua faceta de combatente feroz da fé. Esse processo todo permitiu que a história dele continuasse viva, ganhando novos significados. E assim, a jornada se completa, de Fernando, o nobre intelectual de Lisboa, para Antônio, o pregador do povo em Pádua, e finalmente para um ícone global que atravessa culturas, que atravessa religiões. A pergunta que fica no ar é justamente sobre o poder de uma vida que foi totalmente reinventada, uma vida que mostra como uma mudança radical, lá atrás, pode continuar ecoando por séculos e séculos.